E aí, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Pra você, não sei que hora que você vai me assistir. Rapaz, depois que passou essas eleições, a gente pode esperar de um pouco de tudo, sabe? A última polêmica que rolou foi de uma deputada recém-eleita, né, pelo Rio Grande do Sul. Eu devo ter, se não me engano, no estado, que pediu para que se filmassem os professores ou criasse um canal para se verificar se alguém está doutrinando, né? É risível. Eu posso falar com relação ao estudo, eu não posso falar aqui do ponto de vista de um profissional, já que eu não sou profissional na área. Mas como aluno, nos idos dos anos 2000, muito antes dessa confusão inteira, tá? Eu estudava num colégio católico e tive experiência com professores de história, né, em anos diferentes, de pontos de vista bem opostos uns aos outros. Eu me explico. No início eu tive aulas com um militar reformado, né, nessa escola, nas aulas de história, e ele se referia à ditadura de 64 chamava como a Revolução de 64, tá? E apontava os pontos de vista, né, no ponto de vista e nos fatos históricos, todas as conquistas em construção e desenvolvimento de infraestrutura no país, tá? Segundo ele significava que foi uma solicitação popular, né, com relação a isso. Beleza. O que não me deixa de ver que seja também um ponto de vista que é ensinado em muitas escolas militares, tá? No ano seguinte, eu tive aula com um professor que, assim, segundo o relato do mesmo, ele já sofreu algumas sanções com relação a algumas repressões com relação ao governo na época, tá? E disse que, segundo ele, nós fomos apenas um joguete de Guerra Fria na época e que sofremos, além da ameaça de invasão americana caso a ditadura não desse certo, né, sofreu uma imensa repressão nas questões de opinião e manifestação pública, tá? Com a baixa e desaparecimento, assassinato e desaparecimento de muitas pessoas durante esse período, tá? Desaparecidas até hoje. E que no fim nós fomos apenas um joguete de Guerra Fria na época, tá? Por causa do medo da coluna Prestes, que acabou se descobrindo que foi realmente financiada pelo ouro russo, tá? E também algumas também foi a culminância do jogo com medo do Jango, né? Porque quando o Jango assumiu, eles colocavam o parlamentarismo para que não houvesse mais, assim, para que ele fosse apenas decorativo, tá? Apesar dele se demonstrar publicamente uma certa aproximação com alguns governos de esquerda, tá? Enfim, um joguete, né? Foi apresentado
diversos pontos de vista do mesmo período histórico, tá? Todas as informações são verdadeiras de todos os pontos de vista, mas hoje eu percebo que para tentar ter alguma credibilidade, né? Tentar, né? Algumas pessoas da dita nova direita, sabe, o pessoal chama de fascista, acha que apenas porque a pessoa é de esquerda, as informações apresentadas por essa pessoa são falsas, sabe, apenas pela sua ideologia política, entendeu? Quando na verdade é dever de todos nós, em formação como cidadãos, temos o dever crítico, o pensamento crítico e ter contato com todos os pontos de vista possíveis, sabe? Independente da raiz de sua ideologia, tá? As pessoas se preocupam mais se quem está falando uma informação é de direita ou de esquerda do que se a informação dada é verdadeira ou é falsa, sabe? Ficam com medo. Ficam com vontade de reprimir o que é um direito de professor lecionar, né? Ele tem que apresentar, o professor deve apresentar, ter conseguido ensinar, lecionar o conteúdo programático com isso, certo? Durante o ano proposto, durante o período proposto. E o mínimo de uma pessoa com formação acadêmica ou não percebe que não existe informação que não tenha um ponto de vista da pessoa que o apresenta, da formação da pessoa que o apresenta, certo? Como eu falei no início do vídeo com relação a esses professores, tá? Eu acho que é muito mais produtivo você se preocupar se a informação apresentada, né, seja verdadeira ou falsa, do que com a ideologia política da pessoa, sabe? Uma vez que tá ficando muito comum você deixar de dar atenção e de ouvir um acadêmico falando, né, com a apresentação de fontes, com dados, sabe? Não são dados inventados, dados oficiais, tá? Para você dar mais credibilidade ao tiozinho que manda mensagem encaminhada pelo WhatsApp ou pelo Facebook, né, ou pelas mídias sociais. É muito engraçado. Às vezes eu recebo até um tio meu que fica me mandando post do assim que o Bolsonaro ganhou, ele ficou me mandando alguns postzinhos do MBL. Aí eu, rapaz, se você soubesse a história do MBL, você não estaria compartilhando esse tipo de informação, não. Se bem que pra mim é muito mais importante do que a pessoa que fala, né? Da pessoa que fala é que a informação seja verdadeira ou falsa, tá? Não vou mentir que também tem uma influência quando a pessoa que apresenta tem um costume de ou plagiar, ou copiar, ou difamar de forma mentirosa outras pessoas, tá? Tem influência, tá? Mas não pesa mais se a informação apresentada seja verdadeira ou falsa, tá? O que é que se deve fazer? O que é que se deve fazer com relação a esse tipo de coisa? É ser crítico, tá? Eu acho que nesses tempos de
medo de uma oposição. Isso é medo, com medo que as pessoas mostrem um ponto de vista diferente do que se encontrem, né? E que o Estado democrático garanta que um governo tenha condições de garantir o bem-estar da sua população, e que uma oposição esteja lá junto com os poderes isentos de fiscalizar para que não haja abuso de poder. Nós, como eleitores, devemos principalmente nos informar, ler mais, tá? Eu acho que é um dos papéis principais que a gente que faz conteúdo na internet, que apresenta, no meu caso eu faço um motovlog que falo de livros desde o início do canal, tá? Seja dever influenciar de forma positiva e fazer com que as pessoas leiam mais, aprendam mais e não apenas aceitem caladas o que as pessoas falam na internet, sabe? Aliás, quando você tem professores, como eu falei no início do vídeo, com posições antagônicas, com posições políticas tão antagônicas, o que a gente tem que fazer? Acho que a primeira coisa é duvidar, tá? Duvidar. Você não deve acreditar em primeira instância em tudo que as pessoas lhe falam, sabe? O cara apresentou uma informação pra você, pesquisa, sabe? Pesquisa, vai atrás sozinho, certo? Tá um pouco difícil pra você entender, peça ajuda, tá? Mas não deixe de ser crítico com relação a isso, tá? Beleza? Valeu. Eu acho interessante o que diziam, o que viviam falando, que se um governo como o PT ou um governo de esquerda aqui se elegesse, isso aqui ia virar uma Venezuela, tá? Eu me lembro, né, nos mais de 30 anos que eu tenho, que o Serra dizia isso em 2002, sabe? Isso aqui vai virar uma Venezuela, vai virar uma Cuba, né? Aí você lembra que depois de 18 anos, né, depois de 16 anos, virou Venezuela, virou Cuba. Será que se eleger agora vai conseguir? Isso é interessante, velho. E assim, eu sei que existe, o pessoal relata, né, em conversa que tem muitos professores que transformam sala de aula em palanque político. As universidades, se bem que dentro de universidade existem espaços para que pessoas de todos os meios filosóficos, posições políticas façam suas palestras, sabe? Entendeu? Tem total liberdade de expressão para professar suas ideias e expressá-las, sabe? Medo que alguém doutrine uma pessoa na ideologia que for, aí depende muito da pessoa que recebe a informação, certo? O que na verdade é uma bobagem, né? Fica com medo que a população se informe e se torne também uma oposição para o que seja injusto, sabe? Se bem que a gente deve viver num meio democrático e ter tolerância com as pessoas. Eu acho que a única exceção que você não deve ser tolerante são com pessoas intolerantes. A partir do momento que você permite que uma pessoa professe suas ideias para você incitar a violência em determinadas raças, gêneros ou posições políticas, você está
Se você não se opõe ou você não põe em xeque essas posições, você está assinando um cheque em branco para acabar com todo o sistema de tolerância, tá? Lembre, você tem direito de se expressar de toda forma. Você só não tem direito de ser intolerante, certo? Fato: quem se informa com uma só medida de informação se limita, tá? Se fecha. Quando você começa a ler mais, quem lê um livro aprende, quem lê 2 livros começa a entender, quem lê 3 ou mais se liberta.